Fala, rapaziada, e Humberto Loser falou sobre os bastidores daquela temporada turbulenta no esporte, que o esporte passou um período sem presidente, atraso salarial e toda aquela confusão interna com os cascudos, Thiago Neves, André. Ele não chegou a se referir, óbvio, diretamente a André, Thiago Neves e tal, mas também está num pacote ali de problemas naquela temporada na Série A de 2021, temporada que a gente caiu para a Série B, infelizmente, por todos aqueles problemas salariais, presidente, todos e todos. Vou deixar um corte aqui do canal de Rodrigo Raposo, que é o Cast FC. Eu sempre falo canal Cast, fico com essa paranoia de canal Cast, não sei porquê, mas é o Cast FC. Vou deixar o link na descrição e também fixado nos comentários. Quem quiser também dar uma passadinha lá no canal dele, que ele sempre está convidando treinador, jogador, para bater um papo sobre o futebol de um modo geral, logicamente, né? Vamos passar também as estatísticas, tá? O Sport, ele tem uma estatística muito interessante no setor defensivo, além do ofensivo ser o melhor ataque do Brasil, entre os clubes da Série A, B, creio eu também de C e D. A gente vai dar destaque à zaga e que, de fato, um dos primeiros a instalar ali, vamos dizer assim, a colocar um sistema defensivo extremamente sólido foi Humberto Louser. O Sport caiu para a Série B, mas com a defesa de G10, pô, G10 para cima. Na verdade, a defesa do Sport, em vários momentos da temporada, figurou ali no G3, G4, G2. Então, Louser é um dos responsáveis para isso também. Sabe montar muito bem o sistema defensivo. Enfim, vou enrolar muito mais não. Vou colocar um cortezinho aí do Cast FC. Deixa o like aí mais uma vez, se inscreve no canal e ativa o sino. Depois, a gente passa para as estatísticas. E também vamos falar sobre o mercadão da bola. O Bahia que está negociando com Marinho e Vitor Cuesta. 2 bons jogadores. E que o Bahia tende a contratar Marinho. Está mais próximo nesse momento de contratar Marinho, e aí eu vou passar as informações aí para vocês e um pouquinho da análise do jogador. Vamos embora, deixa o like aí que não deixou ainda, tá? Então isso me ajudou muito. Em cada local desse, mais um privilégio para mim, eu vivenciei uma coisa que me fez crescer muito como profissional. Em um clube, determinado clube, questão de política, outra questão de imprensa com torcida, outra questão financeira, outra questão conturbada de política com um monte de coisa, com atraso com isso, outra estrutural. Então, cada lugar desse me trouxe um aprendizado muito enriquecedor que faz com que eu cresça como profissional e também como ser humano, porque não é fácil você lidar. Eu já passei por vários clubes e eu trago isso comigo, eu nunca vou externar o que eu tenho de vivência dentro de um clube de momentos ruins, né? O que o clube é falho, eu nunca vou externar, por mais que muitas vezes eu tomo pancada pra caramba e já fui instruído a dividir isso ou a externar isso aí, mas eu não gosto porque essa é a minha natureza. Se eu estou vivenciando aquilo ali, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento, então eu procuro extrair o melhor daquilo para eu me tornar um profissional melhor para a próxima missão que à frente eu terei. Bom, eu acho que um desses aí que você citou, uma situação dessas aí foi aconteceu lá no Recife, né, com o Sport, né, que foi uma pressão danada, né, foi. Torcida, tudo. Ali foi o lugar que eu mais apanhei, assim, confesso a vocês, assim, eu não costumo ver, ouvir e ler. Lógico que algumas coisas a gente vai pegando, tem um filtro da assessoria que vai te passando também, a própria minha assessoria também passa algumas coisas, mas eu até peço para eu ficar um pouco mais isento, porque é muito complicado. A gente cuida de todo mundo, mas quem cuida do treinador? Quem cuida da saúde, da mente, disso, daquilo. Então a gente tem que buscar também esses profissionais capacitados para estar cuidando da gente também. E uma forma de você sair um pouco dessa pressão, porque senão você começa a tomar decisões embasado em pessoas que não têm, de fato, o conhecimento do dia a dia e às vezes não tem embasamento para falar. Falar de uma coisa, falar sobre é outra, né? Então eu posso falar de qualquer coisa, mas falar sobre, eu tenho que ter um aprofundamento, eu tenho que ter embasamento de fato para eu poder saber o que eu estou falando. Infelizmente, hoje é cultural, qualquer um pode ir lá e falar, e vai formando opinião, e isso vai levando para a arquibancada, e isso vira uma realidade, a pressão vai vindo, que o resultado, quando não acontece, é a única maneira que te sustenta, infelizmente, e o futebol ele vai empobrecendo, porque é troca, e aí o atleta ele não consegue absorver. Quando ele começa a identificar uma ideia,
há trocas, e aí o futebol ele vai ficando mais pobre, mais feio, e isso vai virando uma bola de neve. Mas ali no esporte, cara, eu apanhei bastante, mas em momento algum eu falei do clube. Eu tenho muitos amigos lá dentro, deixei um legado lá. Hoje você vê que tem a zaga, Sabino e Thierry ainda jogam lá. Outros atletas também que a gente teve a oportunidade de colocar e já estão em outros locais, mas é um clube que eu tenho um carinho. Os profissionais do qual eu trabalhei totalmente identificado, assim, prestaram o serviço para mim com muito carinho, com muito amor, e que a gente ouvia lá dentro, que eu vivi o pior esporte. Funcionário com 20 anos, 25 anos, eu vivi o pior esporte. Então foi enriquecedor para mim nesse aspecto. Em desportivo. Que sentido, pior esporte? Assim, pior esporte em tudo, porque em estrutural, político, porque assim, eu chego, aí logo o seguinte eu tenho a renúncia de um presidente, depois já vem para uma eleição, mas que não podia, aí fica nesse imbróglio. Aí vocês sabem, questão financeira, questão estrutural, que depois alguns atletas colocaram para fora, externaram isso aí, e várias outras questões que atrapalhavam no dia a dia. E você jogando um campeonato brasileiro, você tem que jogar contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Red Bull, várias outras equipes, e tem que performar e vencer. E infelizmente a gente não conseguiu, mas assim, desportivamente foi ruim para mim em termos de resultados, mas como crescimento profissional, eu vivenciei muita coisa ali dentro e eu fui forte, eu saí dali muito fortalecido, por isso que hoje eu tenho um respeito das pessoas que lá estão, desde o presidente até quem cuida do campo. Eu fico feliz porque em aniversário meu ou em festa de final de ano eu recebo desde o presidente até o funcionário mais simples ali, porque eu tenho um carinho, tenho um respeito, eu não vejo o cargo. Essas pessoas te ligarem, te mandar uma mensagem, então isso para mim não tem preço. E sim no esporte e nos outros clubes qual eu passei também. Então eu costumo dizer aos meus atletas também justamente isso. A gente tem que passar nos lugares e fazer com que as pessoas sintam falta da gente. Então isso para mim é deixar legado. E é isso aí, meus amigos. Fato, ele viveu o pior esporte possível, com todas as crises possíveis, interna, externa, torcida, imprensa, assim. Coitado de loser, basicamente. Teve seus erros, que tinha os erros dele de escalação, que eu criticava bastante, inclusive, mas a outra análise tá no bololô também, né? Ele pegou o pior esporte no pior momento possível, assim, se você treinar uma equipe. E o cara aqui, ó, progredindo na carreira, né? Tava com a Chapecoense, foi campeão da Série B, com a melhor defesa da Série B das últimas temporadas da Série B. Ele conseguiu ter a melhor defesa. Então, tava aqui, ó. Aí chegou o Sport, ele fez aqui, para baixo, porque teve todos aqueles embrólios ali de presidente, diretor e tudo, jogador, panelinha, e complicou o trabalho do cara de fato. Agora vamos passar aqui para uma estatística, falar um pouquinho sobre os números do Sport defensivos. Defesa dos clubes da Série B, Criciúma só tomou 4 gols aí em 10 jogos. Vila Nova, 7 gols em 15 jogos. Chape, 8 gols em 11 jogos. ABC tomou 9 gols em 16 partidas. E o Sport aparece ali na 5ª colocação dos times que menos sofreram gols aí nessa temporada. 9 gols sofridos em 15 partidas. Só para colocar um ponto aí da estatística, né? O Sport tem uma média interessante e é a 4ª melhor média. Por quê? A Chapecoense, ela tomou menos gols do que o Sport. Só que a Chapecoense fez 11 jogos apenas e o Sport fez 15. Então o Sport está ali na 4ª melhor média da defesa dos clubes da Série B. O Criciúma provavelmente pegou muitos times ali do Campeonato Catarinense. Beleza que não é muita régua para muita coisa. Tem um Avaí ali, mas Figueirense está acabado, Joinville está acabado. Enfim, mas só para passar essa estatística aí para vocês, o Ceará aparece em 6º, CRB em 7º, Tombense em 8º, Sampaio, Ponte, Atlético Goianiense, Mirassol. E na última colocação, a gente vê o Vitória na lanterna dos times que mais sofrem gols aí na temporada até o momento. 25 gols em 18 partidas disputadas. É o que eu falo para vocês, o Vitória, se ele não se reforçar muito em vários setores do campo, e não é só a zaga, é também a questão dos laterais, que são até bons apoiando no ataque, mas na hora da defesa não são bons. Na volância também, a proteção dos volantes ali não funcionam tão bem, o meio campo, o ataque, tem que contratar muito aí para o Vitória evoluir na temporada e melhorar os números aí, né? Já foram 3 eliminações, Campeonato Baiano, Copa do Brasil e agora no último final de semana,
Copa do Nordeste. Agora vamos passar aqui para a informação de Mercadão da Bola sobre o minimício aleatório, informação soltada aí pelo GE, que o Bahia fez uma proposta de 8 milhões de reais para contratar Marinho, e o Flamengo sinaliza de forma positiva para essa proposta do Bahia. De fato, eu acho que é uma proposta bem interessante. Em 2022, o Flamengo pagou 7 milhões ao Santos pela contratação do atacante de 32 anos. Um pouquinho mais de 7 milhões, né? Mas girando aí na casa de 7 milhões de fato. Eu acho um valor acessível, não é loucura. O Bahia não vai gastar 16, 20 milhões de reais no jogador de 32 anos, não. Vai gastar 8 milhões. Não acho nenhuma loucura. Acho que Marinho é um jogador que muda patamar do time, sim, do meio para frente. E ele funciona nesse tipo de time que não tem estrelas no time. Ele chega para ser a estrela, para o time jogar em função dele. Como foi assim no Santos, como foi assim no Ceará, como foi assim no Vitória, e ele deitou e rolou jogando Série A. Então, beleza que no Ceará ele era Série B ali naquela ocasião, mas estava jogando muita bola, não é à toa que depois ele é contratado pelo Cruzeiro. Então, assim, jogador cascudo, que tem bons números nas últimas temporadas, vou deixar o link aí no card que eu já fiz a análise do jogador. O valor não é loucura, acho perfeitamente aceitável, acho válido esse tipo de contratação e não é aposta, é uma boa contratação que o Bahia tende a fechar aí nos próximos dias ou semanas do minimício aleatório. E esse tipo de jogador, sim, me agrada demais aí. Se eu tivesse na Série A e eu tivesse contratando esse tipo de jogador para ser a estrela do meu time, eu não tenho dúvidas nenhuma que seria uma boa contratação. Outro tipo de análise, né? Marinho funciona mais num jogo, vamos lá, um pouquinho mais reativo, né? Ele gosta muito de ter muito campo para correr, de partir numa velocidade em contra-ataque e tal. Ele é um tipo de jogador que gosta muito desse jogo. Mas com a posse ele também finaliza muito bem de fora da grande área, cobra falta, não é especialista, longe de ser, mas também cobra, se aventura ali em cobrar faltas e tem alguns gols aí na carreira cobrando falta. Então, o pacote inteiro, jogador de Libertadores, jogador de Série A, tem o histórico, tem lastro, tem tudo que os outros reforços que o Bahia contratou para o início da temporada não tem. Marinho tem de sobra, eu acho que seria uma boa. Agora sobre Vitor Cuesta. O Botafogo iguala, tá? Tem uma notícia que não é nem tão boa assim agora para a torcida do Bahia. Ó, o Botafogo iguala a proposta do Bahia e confia em permanência de Vitor Cuesta. Clube equipara números oferecidos pelo Tricolor e está resguardado para adquirir zagueiro de forma definitiva junto ao Internacional. Então segue aí o imbróglio sobre a questão de Vitor Cuesta. Para onde é que ele vai? Se ele vai ficar no Botafogo ou se ele vai partir para o Bahia? O Botafogo não mede esforço pela permanência de Cuesta, alvo do Bahia. Nas últimas horas, o clube sinalizou que vai igualar todos os números oferecidos pelo Tricolor de Aço. Tanto a proposta de compra junto ao Internacional, quanto o salário, que terá um aumento em relação aos vencimentos que recebe atualmente no Alvinegro. Se colocou aí na casa dos 800 mil reais mensais. Ó. Além disso, ofereceu um aumento salarial significativo ao argentino, que passaria a ganhar cerca de 800 mil reais mensais. Então, um baita de um salário que o Vitor Cuesta vai ganhar. Eu não sabia que era todo esse salário, eu pensei que fosse na casa dos 300, 400 mil reais no máximo. E o Bahia ofereceu ali 2 milhões e meio na cotação atual para contratar os zagueiros junto ao Internacional, dono dos direitos econômicos. E aí vamos aguardar, o canal do TF informou sobre os valores e o GE confirmou que de fato são esses valores. Enfim, também acho que seria outra contratação válida do Bahia se fechar e o valor perfeitamente plausível. Tem que gastar grana, velho. Gastaram 70 milhões aí nos bagres, agora tem que torrar 8 em Marinho, 2,6 em Vitor Cuesta e salário caro, alto. É o ônus de você estar na Série A e é o ônus de você não saber montar um time muito mais competitivo no início da temporada sem gastar milhões e milhões e milhões. Mas enfim, dezenas de milhões, né? É isso, tamo junto, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Valeu!